Senhor? Quero dizer que é motivo de alegria estar aqui mais uma vez, junto com a amada igreja, para nós congregarmos ao Senhor e adorar o teu santo nome. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 103. Salmos 103. Quem achou diz amém? Amém. Versículo 6, versículo 7. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Antes quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui em Tucuruvi. Essa igreja é a igreja que amo muito, né? É parte da história da nossa família. Meu avô passou por aqui, meus tios, parentes. Tem muitos parentes aqui ainda também. Hoje tem alguns ali. Louvo a Deus pela vida de todos que estão ali. E da igreja também que está aqui para adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Agradecer a Isaac por ter feito o contato, pastor da igreja também, por confiar a nós nesta noite, trazemos aqui a palavra do Senhor, fazer uso desta tribuna para falar daquilo da parte de Deus que Ele tem para os nossos corações nesta noite. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Já fiquei alegre porque foi feito um informativo aqui esta noite, informando a igreja sobre o que está acontecendo neste setor, na obra missionária. A gente prega muitas igrejas por aí as pessoas chegam e chamam e falam: não fala sobre missões porque o povo não gosta. Já cheguei à igreja por não chamar e dizer: olha, não fala sobre chamada de Deus e missões porque o povo não gosta muito desse assunto. Mas hoje eu fiquei feliz aqui porque já fui informado da igreja aonde estão os missionários, o que está acontecendo. Então eu quero com muita alegria esta noite falar sobre um chamado de Deus na vida daquele que tem desejo na alma de fazer alguma coisa na presença daquele Deus que vive e reina para todos. Eu tenho um amigo que congregou comigo muito tempo. Ensinei ele a tocar contrabaixo na igreja e ficou um tempão comigo. A empresa dele foi para outro estado, ele foi também. Passou uns dias, ele me mandou uma mensagem e disse: hoje estou numa igreja diferente. Porque lá onde a gente estava, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser missionário, quer ser obreiro, e aqui só o pastor dirige o culto, eu fico tranquilo. Eu fiquei até meio entristecido, né? Mas passou alguns dias, ele posta uma foto tocando contrabaixo, e ele mandou uma mensagem dizendo: eu louvo a Deus pela sua vida, porque você me ensinou a tocar contrabaixo, e eu voltei a tocar na igreja, estou em outro lugar agora, em outra igreja, e já estou pregando outra vez. Sabe por quê? A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Deus precisa de pessoas para trabalhar, para fazer a diferença, porque nós estamos na última hora da igreja na face da terra. E agora tem muitas pessoas que estão numa zona de conforto, estão confortáveis, estão tranquilos e pensam que está tudo bem, mas existe um clamor que está gritando muito alto esta noite: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eu estava aqui vendo sobre a vida de Moisés, e a Bíblia diz que ele cresceu na cidade do Egito, dentro do Egito, como se fosse filho da filha de Faraó. Mas lá na Bíblia está escrito, aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 24, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. E ele escolheu, sendo já grande, a andar e seguir um povo vituperado e perseguido. Para fazer uma boa escolha é necessário se fazer uma boa comparação. Não tem como fazer uma boa escolha se não há uma boa comparação e você parar para comparar, para analisar os fatos. E Moisés olhava de um lado a vida de príncipe, cresceu com tudo aquilo que ele necessitava na cidade do Egito. Ele cresceu com festas, ele cresceu com a vida de príncipe, ele cresceu e tinha dias ali que ele tinha o dia da beleza.
era arrumadinho, trocado, feita uma maquiagem nele, as roupas ornamentárias, era aquela vida muito linda, gostosa. Quem não gostaria de uma vida dessa? As festas, olhava para o seu lado a segurança dos exércitos egípcios e aquela mimo tão grande do povo do Egito com ele. Mas quando ele cresceu, ele percebe uma coisa, que ele era filho de uma hebreia. Mas aí eu vejo que começa na vida de Moisés uma crise de identidade. E agora ele tinha uma escolha a fazer: uma vida de regalias de príncipe, ou seguir um povo vituperado, um povo que era perseguido. Mas a Bíblia diz aqui uma coisa muito interessante: ele escolheu a seguir um povo vituperado, e ele diz aqui, sabe por quê? Por causa da herança. Sabe por quê? De um certo modo ele percebeu que Abraão havia falado: essa nação, esse povo entrará na terra de cativeiro, mas vai sair de lá com uma grande riqueza. E esse povo está aqui esta noite, que é o povo de Deus, e é um povo que é perseguido, é julgado, passa por tantas coisas. Mas você pode dizer aqui esta noite: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Agora ele está vendo, e muitas vezes eu gosto de pensar, entrava na casa de Joquebede, ele visitava os seus irmãos, mas ele tinha a sua vida de príncipe, ele tinha o seu papel para cumprir, e por muito tempo ele ficou com aquela crise de identidade, com aquele sentimento dentro do seu coração, até que Deus faz alguma coisa. Eu creio que foi a permissão de Deus, uma circunstância acontecer dentro da terra do cativeiro. Ele passou, e um hebreu sendo judiado por um egípcio, e ele vai lá e toma as dores do hebreu, ele faz alguma coisa, e aquele egípcio, ele vem a morrer. Moisés se enterrou na areia, ele olhou para os lados, ele pensou: certamente ninguém viu o que aconteceu. Ele não pensou que aquele homem ia morrer, mas veio as últimas circunstâncias. Agora passa alguns dias de novo, ele vê dois outra vez discutindo, e ele vai ali falar a alguém e dizem: por que e quem colocou você sobre juiz sobre nós? Pensa que não sei o que você fez, enterrar aquele homem na areia. E a Bíblia diz: e Moisés percebeu que já estava notório aquilo que ele havia feito. E à noite ele sai da terra do Egito, deixou o gelo, deixou a vida de príncipe, deixou as regalias, deixou tudo aquilo, com medo daquilo que Faraó poderia fazer com ele, e vai para o meio do deserto. Agora eu vejo um príncipe no meio do nada, no meio do deserto. Sabe por quê? Ele havia escolhido a boa parte, havia escolhido o melhor, mas para ele ter a seguimento daquilo que ele escolheu, alguma coisa teria que acontecer. Eu quero dizer uma coisa esta noite: estamos vivendo nos tempos hoje que é uma zona de conforto na vida de muita gente, que se diz obreiros, que diz missionários, que tem cargos na igreja e só pensam nos melhores lugares, melhores igrejas, melhores países para pregar, melhores países para ser enviado para a obra missionária, e tudo que ele faz é mandar fotos daquilo que ele viu, daquilo que ele conheceu no lugar onde ele foi. Mas está difícil de ver aqueles que são enviados, aqueles que vão, e ele chega aqui e diz: sabe, eu vi lá um povo que tinha na sua vida a necessidade, na alma, de ouvir uma mensagem de consolo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de retorno, uma mensagem de vida. E falta testemunho. Uma vida acomodada, mas algumas circunstâncias às vezes têm que acontecer para que você saia da zona de conforto e para que você possa saber que Deus precisa de você para fazer uma boa obra, alguma coisa, e por isso você tem que despertar na vida espiritual. E a Bíblia diz que ele foi treinado em toda a ciência do Egito, mas agora ele está no meio do nada, no deserto. Tinha que aprender onde tirar água, ele tinha que aprender onde sobreviver por causa das feras, porque lá dentro da terra do Egito ele não aprendeu isso. Mas agora Deus tinha algo diferente na vida dele. Eu vou dizer um mistério que tem isso aqui.
esta noite, só pode conduzir um povo pelo deserto igual Moisés conduziu, se primeiro você tiver experiência com Deus no deserto. E Deus levou ele sozinho para o deserto, para primeiro ele ter experiência com Deus, para ter a sua história com Deus. E foi para um lugar e dormiu. Estava descansando. E quando ele escuta um barulho pela manhã, ele levanta a cabeça e ele avista um poço. E algumas moças, animais e alguns pastores judiando de algumas moças, batendo nas moças. E ele ficou olhando aquela cena e se apresentou diante deles. Mas quando eles olharam para Moisés, eles foram embora e fugiram. Sabe por quê? Moisés, quando chegou ali, estava com o peitoral, com a mitra na cabeça. Quem olhava para ele sabia que era uma autoridade da terra do Egito. E quando eles olharam e pensaram, certamente esse homem não está sozinho por aqui. Deve ter algum exército poderoso por causa desse homem estar aqui, não está aqui por causa de qualquer coisa não. E eles fugiram com medo. Mas Moisés estava sozinho. Aí as moças foram, tiraram a água do poço, ele ajudou. E quando conversou, foi para a casa do seu pai, casa do pai daquelas moças. E Jetro, quando viu elas entrarem em casa, ficou assustado. E ele disse uma coisa: por que vocês chegaram tão cedo em casa? Sabe por quê? Aonde tem um homem que escolhe servir a Deus, aonde tem uma mulher que escolhe servir a Deus, Deus vai tirar o prejuízo, Deus vai tirar aquilo que atrapalha, Deus vai tirar aquilo que te incomoda, e você vai ter agora uma vida diferenciada, a ponto de deixar o homem abismado e dizer: por que vocês chegaram tão cedo em casa? Todos os dias vocês chegam tarde, cansadas e tantas coisas. O que aconteceu? Sabe o que é isso? Quem escolhe a Deus tem uma vida na presença de Deus. Não quero dizer que nada vai acontecer com você de ruim, de outras coisas, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo quando você colocar a sua mão, Deus vai prosperar. Aonde você chegar, colocar a planta nos seus pés, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar a graça, Deus vai fazer com que alguma pessoa possa olhar para você e dizer: esse tem alguma coisa diferente de Deus na vida, esse não é qualquer um não. Sabe por quê? Se você escolhe a parte de Deus na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida para realizar. E Moisés fica ali, ele casa com uma das moças, e agora um príncipe cuidando de ovelhas. Um príncipe pastoreando ovelhas, sentindo o cheiro de estrume de ovelhas. Eu tinha uma ovelhinha pequenininha quando eu era pequeno, de plástico. Apertava assim, ela subiava. E onde eu andava, era pequenininho, andava com aquilo. Isaac deve lembrar disso. Onde eu andava com aquilo. Uma ovelhinha tão bonitinha assim, de plástico. E quem trabalha com criança, e quem vê livros e vê desenhos, vê aquelas ovelhas branquinhas, bonitinhas, aquela coisa mimosa, bonita. Mas se você olhar na verdade para a criação de ovelha, não é desse jeito, não é dessa realidade. Ela pega a cor do barro, do lugar onde ela estiver, é sujo, aquela coisa, aquelas crostas de barro, é um cheiro ruim. Dentro do nariz das ovelhas tem uma gosma, que as varejeiras gostam daquilo, entra no nariz das ovelhas. As moscas. Ele pensa que é fácil cuidar de ovelhas. E Moisés agora é um príncipe cuidando de ovelhas. Judeus, eles jogam azeite na cabeça das ovelhas e afugenta as moscas, afugenta as varejeiras, e elas são limpas. Mas tem lugares que eles não sabem disso, e aquelas ovelhas nojentas, até fedorentas. E Moisés agora no meio do deserto cuidando de ovelhas. Um príncipe cuidando de ovelhas. 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazendo a mesma coisa. O tempo passando e ele ali fazendo a mesma coisa, todos os dias indo, voltando, buscando pastagem, buscando água, buscando lugares verdes, lugares bons para as ovelhas pastejar. Sabe o que eu quero dizer para você? Fiel no cumprimento do dever.
Você quer vitória às vezes, mas não é fiel no cumprimento do dever. Começa e não termina, começa e para na metade, começa, abandona. Moisés ficou vários anos cuidando de ovelha, obedecendo aquilo que seu sogro determinava e ensinava para ele. Ele sendo um príncipe, agora estava cuidando de ovelhas. E o tempo passou tão depressa. 40 anos que chegou. E ele fazendo a mesma coisa, mas fiel no cumprimento do dever. Eu quero te falar, você está aqui essa noite pensando: Deus, faz tanto tempo que eu estou te servindo, eu escolhi te servir, eu escolhi, deixei tudo e te servir, eu deixei tudo para te escolher, e parece que está a mesma coisa. Mas eu quero te falar, Deus não marca, Ele não coloca em outdoor nenhum, nem em jornal, nem em crônicas alguma. Mas um dia como um outro qualquer, Moisés estava lá perto do monte de Deus, e a Bíblia diz que ele chegou fazendo a mesma coisa que ele estava acostumado todos os dias, mas ele viu uma coisa diferente: uma sarça que ardia e não se consumia. A sarça ardendo e não se consumia. A sarça estava em fogo, mas não se consumia. Eu quero te falar que eu sou bombeiro já faz muito tempo. Se você perguntar para mim, ou companheiros da minha área de trabalho, o que é o fogo, nós iremos responder que é a nossa resposta-chave que nós damos. O fogo é uma reação química com oxidação rápida. Produz luz, calor, geralmente chamas. E onde tem um fogo, tem que ter um resíduo. Um bom bombeiro conhece o que está sendo queimado mesmo de longe, por causa da cor do fogo, do jeito do fogo, a cor da fumaça. Mas Moisés olhou para aquilo, ele viu que a sarça não se consumia, porque era um fogo de Deus. A sarça não se consumia porque era algo sobrenatural. A sarça não se consumia porque era algo da parte de Deus. E eu quero te falar, Moisés muitas vezes colocou fogo em sarça, mas depois ele passava lá e estava o resíduo ali, as cinzas. Mas aquela lisa era diferente. Sabe por quê? Aquilo que você fizer vai ficar o resíduo. Aquilo que você fizer, você mesmo vai passar lá de novo e vai falar: foi eu que fiz isso aqui. Ou alguém vai passar e vai falar: alguém fez isso. Mas quando Deus faz, é diferente. Aquilo que Deus fazer na tua vida vai chamar a tua atenção. Aquilo que Deus fazer na tua vida vai marcar na tua vida, a tua história, porque Ele está olhando para você aqui esta noite e está esperando você fazer uma escolha. Qual que é a escolha? Servir a um Deus para que Ele possa fazer de você um instrumento na mão dEle, porque está o clamor ainda na terra: passa a Macedônia e ajuda-nos. Estamos nos fins dos tempos e existem muitos obreiros acomodados, missionários acomodados, e são verdadeiros turistas. Mas aí tem muitos que escolheram e estão já vendo a sarça arder e não se consumir. E tem mais uma coisa que diz aqui: e virarei-me para ver, e virei-me para ver, e virei-me para ver. Porque tem gente que a sarça já está ardendo, mas ele não está olhando para o lado certo, está ainda desapercebido. Mas aqui diz: e virei-me para ver, eu me virei para ver aquela grande maravilha. Irmão, atente e considere as maravilhas de Deus. Deus quer te chamar para uma obra, te chamar para fazer a vontade dEle. Deus quer te chamar para que o nome dEle seja glorificado e seja exaltado, mas você tem que ver a sarça arder e não se consumir. Ele foi para o lado da sarça, mas a Bíblia diz... O relógio está me atrapalhando. A Bíblia diz que ele foi para onde estava a sarça, mas uma voz no meio da sarça diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Agora eu vou te dizer mais uma coisa. Olha, essa palavra aqui ficou falando no meu coração, porque quando eu vou pregar, eu gosto de ler, escrever várias vezes, e Deus fala comigo primeiro. Porque se Deus não falar comigo primeiro, para que eu vou pregar para os irmãos se Deus não tocou em minha vida primeiro? E hoje eu fui trabalhar, trabalhei hoje, um dia tranquilo, comecei a ler isso aqui, e Deus começou a falar comigo. Uma voz falou também da sarça: tira a sandália do teu pé. Moisés pode ter pensado: já faz 40 anos que eu ando aqui nesse território e nada aconteceu até agora.
40 anos que eu ando por aqui, tem estrume de ovelhas, tem tanta coisa por aqui. Agora uma voz vem dizer: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu quero te dizer que Moisés andou 40 anos por aquele lugar, naquele território, por aquele ele conhecia tudo de cor e salteado, mas ele não tinha percebido de uma coisa: em todo o tempo onde ele estava, o Deus que o chamou para uma grande obra estava junto com ele, estava conduzindo ele, estava orientando ele e estava mostrando para ele: um dia o meu povo também vai peregrinar no deserto, e é por isso que você está aqui primeiro. Não tem como você conduzir alguém pelo deserto se você não passou lá primeiro. Não tem como você aconselhar alguém por alguma coisa, por motivo, se você primeiro não foi experimentado por Deus e preparado por Deus, você vai estragar tudo. Mas se você foi alguém que foi preparado por Deus, andou pelo deserto, vai acontecer igual aconteceu com Moisés. E a voz disse para ele: você vai arrancar o meu povo da terra do cativeiro. Mas ele se preocupou mais, Faraó não me ouvirá. Ele conhecia Faraó. Moisés, coloca a tua mão dentro da tua roupa, da tua barca. Ele colocou, tira a sua mão, a mão estava leprosa. Coloca a tua mão de volta, a mão estava limpa. Deus mostrando que ele é um Deus de sinal, um Deus poderoso, um Deus que fala e que cumpre, um Deus que não é um Deus qualquer, ao qual ele estava acostumado a ver lá dentro da terra do Egito. Vários deuses que tinham seu nome, sua aparência era de madeira, de bronze, de qualquer material, mas agora ele é um Deus invisível, porque fala assim: como quem vê o invisível, Moisés creu. Nenhum Deus como quem vê o invisível. Quem crê no Deus invisível aqui é essa? Aí Deus começou a dar os sinais que os irmãos conhecem. 10 pragas vieram na terra do Egito para desmascarar 10 dos maiores deuses da terra do Egito. Deus desmascarou cada um deles. Mas agora chega a hora do povo sair da terra do cativeiro para se cumprir o que foi falado por Abraão, o patriarca de Deus. E agora Moisés está preparado. Quando ele andou no deserto sozinho, ele procurava raízes para pegar água, fugia das feras, fazia tudo, muitas coisas. Mas agora ele está andando com um povo que Deus chamou, que Deus escolheu, e estava junto com eles o símbolo da esperança, que era a caixa de ossos de José. E eles andaram agora, começaram a peregrinar pelo deserto, mas já não era mais como a primeira vez. Agora Moisés conduzia eles, mas tinha algo mais. Está escrito em 1 Coríntios 10:4: e todos bebiam da mesma água espiritual, porque a rocha os seguia. Quem crê nisso esta noite? Na primeira vez ele procurou água, ele cavava, procurava raiz para pegar água, mas agora onde o povo andava, eles ficou com sede, olhavam para o lado, a rocha estava lá, eles bebiam água e caminhavam de novo, eles ficou com sede, a rocha estava, e caminhavam para lá, e caminhavam para cá, a rocha os seguiam. É a provisão de Deus na vida daqueles que escolhem a servir e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Tem mais uma coisa: 40 anos andando para lá e para cá, e a roupa não gastava, chinelo não gastava, era tudo ali para ser a glória daquele Deus que chamou, aquele Deus que é vivo e reina para todo sempre. Quem está entendendo a mensagem aqui esta noite? Hoje é um culto de missões, e está faltando hoje mensagens que falam de chamadas de Deus, mensagens que falam da obra missionária. Eu cresci ouvindo um pastor que nem sabia falar muito direito na época, e ele me colocava para pregar. Eu tinha 14 anos de idade. Ele olhava para uma cidade e dizia: vocês são os obreiros de amanhã, vocês são os futuros obreiros na casa de Deus. E todos nós que éramos daquela mocidade somos obreiros. Mas o melhor de tudo isso é que o nome do Senhor é glorificado, exaltado. Todos nós passamos por um deserto. Eu tenho a minha história, eu tenho as minhas marcas no deserto que eu passei. Eu trago comigo as marcas no deserto que eu andei, peregrinei, e ninguém viu, mas ele viu. Ninguém olhou, ninguém se preocupou comigo, sabe por quê? Ninguém estava comigo,
mas Ele estava do meu lado, comigo, e Ele estava dizendo: isso aí é para o teu bem, porque um dia você vai encontrar alguém que vai precisar disso que você está passando. Quem entende o que eu estou dizendo nessa hora? Tem crente que não tem testemunho para contar, não. Ele só conta problema, miséria. Você vai pedir um conselho para ele acaba de destruir, porque não tem experiência no deserto. Quem quer experiência no deserto aqui essa noite? Uma vez eu deixei a igreja, falei: eu estou cansado, fico aí na igreja, eu fico tocando desde criança que eu toco na igreja, desde criança que eu toco na igreja, eu prego, faço tanta coisa e não recebo nada em troca. Eu pensei assim. Fui tocar no mundo, noitada, fiquei conhecido em vários lugares. Eu não gosto de dar testemunho e ficar contando as misérias e detalhes. Só conta aquilo que Deus faz.